tarde, então, temos a alegria de ter junto de nós nosso irmão, nosso companheiro do dia de coordenação da família da Casa de Jesus, o Eduardo, que vai conversar com a gente sobre educação dos sentimentos e espiritualidade divina. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite, onde vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, porque acredito que se estamos aqui hoje é porque estamos buscando o entendimento sobre a nossa evolução espiritual. E nós vamos aqui trazer poucos pontos, mas talvez importantes para essa reflexão. Ao falarmos de educação, vamos antes entender um pouquinho sobre essa palavra, educação. Porque ela tem um significado, o significado do latim, e esse significado ele nos remete a algo interior, a algo que vem de dentro de nós. É uma transformação interna. O processo de educação é um processo interno de cada um. Então nós podemos ter um processo de instrução, onde nós vamos ter um processo de fora para dentro, de conhecimentos, de vários assuntos, várias áreas, mas a educação é algo interno, é aquilo que nós nos transformamos. Um dos maiores educadores que nós tivemos nos últimos anos, décadas, séculos, foi Jean Piaget. Jean Piaget, ele não é relacionado na doutrina espírita, mas ele fez um trabalho assim fantástico, que serviu de base para muitas das linhas pedagógicas que nós estamos vendo hoje no mundo todo. E Jean Piaget, ele desenvolveu um pensamento sobre a evolução moral do indivíduo. Quando a gente fala sobre comportamentos relacionados à nossa moralidade. Então ele diz o seguinte, do 0 aos 2 anos de idade, a criança ela está numa fase de anomia. É uma fase de egocentrismo, onde ela não entende regras, ela se acha o centro do mundo. Então uma criança nessa idade, ela sente vontade de fazer alguma coisa, ela vai e faz. Então ela sente fome, ela chora por fome. Então um bebê chorando no berço de fome, não adianta ninguém chegar para ele e dizer, olha, aqui em casa o almoço é ao meio-dia, então para de chorar. Ele não vai entender, ele não tem ele não está nesse momento. Então ele está nesse momento de anomia, onde o egocentrismo domina aquele comportamento. Isso depende de criança para criança. Tem crianças que vai até 2, 3 anos, tem criança que isso vai até os 5 anos. Mas passando essa primeira etapa, Jean Piaget diz que entra na fase de heteronomia. E a heteronomia, então, é onde ele já começa a perceber regras, perceber normas. E começa, então, a entender que ele precisa respeitar as regras. Mas, nesse momento, nessa fase, ele ainda sente muita vontade de fazer o que quer, mas ele entende que tem regras a seguir. E, evoluindo ainda, Jean Piaget diz que a partir dos 12, 15 anos, o indivíduo, então, ele começa a entrar na fase de autonomia, onde ele entende por si só o que é certo a fazer. Não precisa mais que lhe digam que é certo, errado, proibido. Ele já começa a ter um certo entendimento sobre o que é certo a fazer. Muito bem. Jean Piaget, então, ele estava certo, mesmo quando nós analisamos a doutrina espírita. Lógico que a pedagogia humana, ela faz todo um estudo, junto com a psicologia,
do berço ao túmulo. O Espiritismo ele veio para complementar alguns conceitos dessa pedagogia. Por quê? Porque o Espiritismo ele já traz conceitos da imortalidade do espírito. Enquanto Jean Piaget analisava, ele e outros pedagogos da humanidade analisavam esse comportamento como se tudo iniciasse no berço e acabasse no túmulo, o Espiritismo veio trazer uma perspectiva totalmente diferente desse processo de educação. Então nós tivemos contato com a lei de reencarnação. Nós começamos a entender que existe um processo de esquecimento do passado, de vidas anteriores, então elas ficam apagadas, adormecidas no nosso inconsciente, para que nós tenhamos uma oportunidade nova. Então, o Espiritismo traz essa nova perspectiva, mas ele complementa. Então, aquilo que os grandes pedagogos da humanidade haviam estudado está certo. Mas agora nós vamos ter uma perspectiva diferente. Da pluralidade das vidas, da lei de reencarnação e tudo o que mais advém desse processo de evolução do espírito. Lei de causa e efeito, a lei de justiça divina. Então tudo isso está na pedagogia espírita, que se complementa então a todo esse processo muito bem elaborado da pedagogia humana. Então hoje nós temos na pergunta 393 do Livro dos Espíritos um trecho desse tema. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Então a coisa toda não nasce no berço. O Espiritismo nos traz essa verdade, essa revelação. Nós somos espíritos imortais. Então nós temos uma continuidade no processo de educação. Esse processo ele é contínuo, de reencarnação em reencarnação. E aqui então os espíritos colocam que a intuição, aquilo que nós chamamos de intuição, nem sempre é algo que nós obtivemos nessa vida. Não que não possa ser, mas nem sempre. Que a intuição ele está ligada às nossas tendências relativas a vidas anteriores. Muito bem. Já que o Espiritismo nos mostra que o processo de educação ele é contínuo, ele nunca para, como que nós poderíamos, então, classificar, em que grau? Na escola comum nós vamos dizer, está no fundamental, está no nível médio, está na universidade, é um doutor. É fácil, A gente tem todos os métodos para isso. Mas o espírito, ele vem no processo de educação, e como que nós podemos aí classificá-lo, então, dentro desse processo de evolução? Então, o que nós entendemos é que a qualidade espiritual, ela está relacionada ao nosso sentimento. Então, quando nós desabrochamos naquela idade, após os 7 anos, porque Emmanuel nos diz que dos 0 aos 7 anos, nós temos um tipo de adormecimento proposital, óbvio, isso tudo é algo da divina sabedoria e amor de Deus para conosco, para que nessa idade a gente tenha a oportunidade de aprender novas coisas. Novas coisas. Com quem?
nós vamos aprender principalmente novas coisas? Com os nossos pais, com os responsáveis por nós. Mas, saindo dessa idade, entrando já no amadurecimento espiritual, nós vamos tocar o nosso próprio eu, nós vamos começar a perceber quem somos. Isso começa a brotar entre os 7 e 10 anos. Então esse adormecimento ele reduz, e nós vamos então começando a ter contato com esses instintos, com esse interior nosso, com esse nosso inconsciente, que somos nós, viajores de milênios, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, enquanto o que possuímos no nosso inconsciente. Então, ao chegar nessa idade, nós tomamos contato conosco mesmo, né? Então, aquele adormecimento ele se desfaz, e eu começo a perceber mudanças no comportamento. Depois vem a adolescência, e isso se confunde um pouco com as questões hormonais, né? Mas é para se deixar claro que existem as questões hormonais também interferindo, mas que, fundamentalmente, o que acontece com esse espírito encarnado, a partir daí, é resultado desse desabrochar do próprio sentimento, que é dele, né? Sentimento dele, do espírito. Então, a gente classifica uma elevação espiritual pelo nível desse sentimento. Então nós vamos nesse processo evolutivo, que é um processo pedagógico também, porque eu vou tendo oportunidades de errar e de aprender, e de reviver novamente as mesmas coisas, e de tentar melhorar em coisas diferentes, de vidas sucessivas. Esse processo todo é um processo, né, que é um processo de evolução do espírito. Ele vai moldando, ele vai dando estatura para o espírito, e dependendo do nível de sentimento desse espírito, nós podemos então classificá-lo dentro dessa elevação. Ok? Então, a qualidade espiritual, o nível da nossa atual evolução. Muito bem. E o sentimento, então, ele é o primeiro elemento do nosso espírito, porque nós já trazemos ele, né? E a partir do sentimento, então, nós começamos a trabalhar o quê? Os nossos pensamentos. Então nós vamos trabalhando os nossos pensamentos, que também é do espírito. O pensamento é fruto do sentimento. Então o pensamento também é do espírito. Então nós temos um processo complexo de ligação entre o espírito e o corpo físico, e o nosso cérebro, no caso, na mente e o cérebro, que faz com que esse pensamento, que ele é gerado pelo espírito, ele se comunique com o nosso cérebro, e a partir daí nós tomamos as nossas ações. É um sistema complexo que vocês, se vocês quiserem estudar, estudem as obras de André Luiz, né? É algo que está ali na região do tálamo, do nosso cérebro, né? Na epífise. Então, eu não tenho competência, né, para explicar com detalhes isso, porque é bem complexo. Mas existem várias obras que trabalham isso. E André Luiz já nos trouxe isso há 70 anos atrás. Então, e agora, aos poucos, a ciência vem descobrindo pouco a pouco essas coisas. É maravilhoso isso. Mas então o sentimento, como o primeiro elemento do nosso espírito, ele gera os nossos pensamentos. E os pensamentos são ondas que se comunicam, como ondas de rádio. Então, nós vamos ter uma lei aqui muito importante nesse processo todo de educação, que é a lei de afinidade. Porque através do nosso pensamento, nós vamos então nos afinizar com os outros. E isso acontece com os encarnados, mas também com os desencarnados. Então, dependendo do meu
nível de onda que é gerado pelo meu sentimento, sentimentos puros, sentimentos bons vão gerar pensamentos bons e puros. Sentimentos menos bons, ruins, maus, vão gerar pensamentos maus, ruins. Um ou outro vão se conectar. Porque nós vivemos, né, numa psicosfera comum, onde todos nós aqui emitimos ondas e recebemos ondas. E a emissão e a recepção, ela é um processo de sintonia. Então eu vou sintonizar com aqueles que têm a mesma onda que eu. Esse processo, então, é o processo de afinidade. Então, sentimento e pensamento definem o nosso estado espiritual, a densidade do nosso corpo espiritual. E através das ondas eletromagnéticas do pensamento, nos conectamos pelas sintonias de mesma frequência a outros espíritos encarnados ou desencarnados. Muito bem. A partir daí, inicia-se um outro processo. Porque se eu tenho um sentimento que ele gera em mim pensamentos, a próxima etapa do processo está ligado à vontade de agir. Então, a vontade, ela é o leme de todos os tipos de força, define a direção dos meus atos. Então, através desse sentimento puro, elevado, que eu gero pensamentos também puros e elevados, através da minha vontade, que é um atributo do Espírito, está comigo, independente de qualquer situação, eu vou agir. Eu vou agir. Mas também eu vou estar agindo da mesma forma com sentimentos menos elevados, pensamentos menos elevados. Então, para que direção eu vou agir? A direção das minhas ações está muito relacionada à qualidade do meu sentimento e do meu pensamento. Então, a vontade é um germe divino, está no Espírito, pertence ao Espírito, é um atributo do Espírito. O princípio da evolução está na vontade. O que faz com que a gente evolua, o que faz com que a gente se movimente no processo de evolução, é esse germe da vontade. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. Muito bem. A vontade, então, colocou o que em ação? O movimento. Aí eu realizo o movimento. Meu sentimento gera um pensamento e através da minha vontade eu realizo o ato. Esse ato pode ser uma palavra, pode ser um ato em si, que ele é reflexo, que ele é resultado de tudo aquilo que eu vim construindo. Mas também o movimento pode ser de inércia, eu fico paralisado, eu me nego a me movimentar. Eu decido não fazer nada. E isso é bom? Às vezes não. Às vezes não. Por quê? Porque nós temos que evoluir. Nós precisamos evoluir. Mas aqui, esse movimento, como fruto da vontade, do pensamento, do sentimento, ele pode estar relacionando os nossos vícios, as nossas virtudes, os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Então, aquilo que nós fazemos porque, de acordo com o nosso sentimento, nós gostamos muito de fazer, nós podemos relacionar a isso a um vício ou uma virtude. Que lado da balança está cada um deles? Vai depender da qualidade dos meus sentimentos. Se eu estiver viciado em coisas ruins, se eu estiver ainda naquele estado, né, de buscar
prazeres ligados à matéria, é porque ainda o nosso nível evolutivo, a classificação dos nossos sentimentos ainda está nesse estágio. Mas, se eu tenho uma visão diferente, um ponto de vista ligado à vida espiritual, ao entendimento das coisas do Espírito, o que eu vou, para onde eu vou me movimentar? Para as minhas virtudes. Então eu já consegui vencer aquela fase dos vícios, das coisas materiais. E eu entendo agora uma evolução diferente, uma evolução do meu espírito, e eu fico atraído por isso, porque isso vai me trazendo felicidade. Ao passo que os gozos dos vícios, provenientes dos vícios, são passageiros, são imediatos, são rápidos. E quase sempre vem de carona a infelicidade. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo chamado Origem das Tentações. E aí, essa palavra tentação, ela foi muito deturpada. Ela foi muito deturpada ao longo dos séculos, dos milênios. Se achando que a tentação era algo que vinha de fora, né? Algo, às vezes, até colocada por Deus para nos provar. Emmanuel nos explica aqui com muita clareza que as origens das tentações estão no nosso inconsciente. É lá, porque eu estive naquele sistema contínuo de prazer ligado à matéria por tantas e tantas vidas, e aquilo hoje ele funciona em mim como uma situação magnética. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Então, quando eu me deparo com aquela situação, e eu tenho vontade de repetir aquele ato, eu tenho vontade de repetir aquele gesto, eu tenho vontade de fazer de novo, praticar de novo aquele vício, não é porque tem nada exterior me tentando, não. Esse é o que nós falamos, a carne é fraca, é exatamente isso, é o meu interior, é o meu inconsciente me jogando uma situação magnética que eu muitas vezes não consigo dominar. E aí eu vou e repito aquilo novamente. Magnético. Me atrai. Essa situação, ela me atrai. Voltando aqui ao nosso raciocínio, isso daqui então provoca o quê? Causas e consequências, né? Sintonizadas com as leis divinas ou contrárias a elas. Se eu vim num processo de pensamentos puros, sentimentos elevados, pensamentos, me movimentando no bem, eu me harmonizo com as leis da natureza. Eu busco uma harmonia com as leis da natureza. Mas se eu ainda não conseguir, eu estou me desarmonizando com as leis da natureza. Então, aqueles vícios ligados aos prazeres materiais, eles me desarmonizam com as leis da natureza. E aí, então, felicidade ou infelicidade. Somente um processo psíquico de felicidade ou de infelicidade? Não. Principalmente essa questão da infelicidade causada por esse processo todo, que eu mesmo construí pela minha invigilância,
ele traz danos. Porque nós temos um espírito que sente, pensa, que comanda o movimento. E esse espírito, ele traz com ele um perispírito que tem a forma do nosso corpo físico, que é por onde se comunica o nosso espírito ao nosso corpo físico. E todo esse processo de dor, de lamentação, de infelicidade, somatiza através do nosso perispírito, ligado célula a célula com o nosso corpo, as nossas enfermidades. E aqui tem uma coisa interessante que Emmanuel, também nesse livro Pensamento em Vida, nos traz. Ele comenta o seguinte: a falta cometida, a falta que eu cometo, opera em nossa mente um estado de perturbação. É imediato, gente. Toda vez que eu cometo uma falta, ainda que eu estou determinado a fazer, a levá-la adiante, eu sei que eu estou errando. Eu tenho algo em mim chamado consciência, que é divino, que me impulsiona para a minha elevação. Então, toda vez que eu cometo uma falta, eu percebo. Alguns com mais clareza, outros com menos. Um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. Já bateu o arrependimento, mas não é só isso. Eu já me arrependi daquilo. Mas não é só isso. Mas também as ondas de pesar e acusação da vítima que recebeu a falta. Olha que interessante. Lembra? Questões de afinidade. E não só da vítima. E não só da vítima. De tantos quantos lhe associam ao sentimento. Então aquela vítima, ela também tem um grupo de espíritos encarnados e desencarnados que cuida dela, que olha por ela, que pensa por ela, que ajuda ela. E esses espíritos podem ter alguns elevados, outros menos. E esses todos vão também impactar no nosso sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da nossa alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então, instrumentação, corpo físico. Isso vai para o nosso corpo físico. O arrependimento já é suficiente para nos causar problemas do corpo físico. E além disso, ainda temos essa questão a mais, né, da vítima. Mas nós estamos falando aqui de coisas de agora, né? Coisas que eu cometi. Estou cometendo no dia a dia. Cometi na semana passada, no ano passado. Eu estou agravando talvez o processo. Mas não é só isso, também o corpo. As enfermidades congênitas, aquela que eu trago. Aquela que eu trago comigo. Né? Aquela que eu trago comigo. Nada mais são do que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no passado. Passado mesmo, né? Não é? Nessa encarnação. É em outras. Reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento. Então quer dizer que eu estou aqui com esse problemão todo aqui, eu nasci com isso, né? Me apareceu esse fato. Por quê? Está tratando. Você está tendo a oportunidade, agradeça. Você está tendo um tratamento. E de repente, né, eu estou me revoltando com aquele processo. Eu estou me revoltando como uma criança que luta contra uma injeção, né, contra um remedinho que vai arder. Eu estou naquele nível. Né? Então, tratamento. É um tratamento.
Bom, tudo isso é um processo, né? Um processo contínuo, incessante. E essas consequências, o que elas fazem? A partir daí, elas vão retroalimentar o meu sentimento. Então, se eu tive tudo de bom, eu vou ainda melhorar cada vez mais. O sentimento bom, pela ação boa que eu pratiquei, por tudo aquilo de bom que eu ajudei alguém, ajudei minha família, compreendi, perdoei. Isso aí me fortalece, me ajuda a continuar num ascendente. Mas também, se eu insisto com coisas menos nobres, eu posso estar numa ascendente negativa. E como é que eu interrompo isso, gente? Como que nós vamos interromper isso? Nós temos raciocínio, nós somos seres humanos. Nós somos dotados do raciocínio. Então aqui é o momento de repensar. Porque se eu já cansei de dor, se eu já cansei de sofrer, eu tenho raciocínio, eu tenho livre-arbítrio para moldar a minha trajetória. Então aqui eu tenho o poder do pensamento para agir a favor da minha evolução. Trabalhar a minha autoeducação, a educação moral, a formação do homem de bem que está contida no Evangelho. Emmanuel, isso faz essa interrupção, que eu tenho condições de fazer, todos nós temos condições de fazer. Pois eu vou mudar esse comportamento, não é possível que eu ainda insista nisso. Então aí você refaz. A partir dali você já trabalhou o seu sentimento, onde você pode então fazer toda aquela escada, todo aquele processo diferente do que você fazia normalmente. Então ali está o ponto de interrupção e mudança. Emmanuel diz assim: a necessidade de iniciar-se o esforço de renovação em cada indivíduo dentro do Evangelho. Como assim? Dentro do Evangelho. O que é o Evangelho, gente? O Evangelho é de Deus. Deus mandou o Filho dele, um Espírito, que há 5 bilhões de anos, quando a Terra começou a se formar, Jesus já era um Espírito crístico. Há 5 bilhões de anos, ele já era um Espírito crístico, que recebeu a missão de governar esse planeta. Dentro do Evangelho significa viver dentro dos comportamentos que Jesus Cristo nos ensinou com a sua própria vida na Terra. O Evangelho é de Deus, que foi trazido a nós por Jesus. Então, quando esse esforço de renovação dentro do Evangelho é buscando a harmonia com aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Lembra do próximo? O próximo? Próximo. Quem é o próximo, gente? Família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Olha que lindo isso. Eu me reeduco com base no Evangelho de Deus. Eu colaboro com a evolução e a educação da minha família
isso começa a multiplicar. E nós queremos, às vezes, ajudar a felicidade no mundo. Palavras. E às vezes a gente não sabe como fazer. Eduque-se. Número 1. Comece por educar-se. Você vai purificar o mundo quando faz isso. Porque é um ato que não tem volta. E esse processo de educação, então, acontece como? Como é que eu vou trabalhar a minha autoeducação? Né? Como é que eu interrompo lá, né? Preciso mudar. O que eu faço? Qual é o meu caminho? Aqui tem um processo. Um processo bem simples. Bem simples. Porque tudo que é bom é simples, tá, gente? Primeiro passo. Conhecimento sobre a vida espiritual. Você quer continuar se instruindo sobre a vida material? Você precisa continuar fazendo isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde o desenvolvimento ele é necessário. As coisas materiais, elas são também de Deus. Vida e lei do progresso. Mas busque este conhecimento sobre a vida espiritual. Aprimore-se moralmente, trabalhe o seu interior, faça essa transformação e a partir daí transforme a sociedade. Falei que era simples? Aqui Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conheça a verdade. Se dedique nela. Nós temos muita coisa aqui. E fora isso, muita coisa também em obras complementares. Então conheça. Aqui é conhecimento mesmo, tá, gente? É conhecimento, é isso que vem, aquilo que eu falei, aquele que vem de fora para dentro. Eu preciso conhecer, eu preciso instruir sobre isso aqui. Porque a partir daí nós vamos fazer o nosso aprimoramento moral. Porque eu vou interromper aquele processo e vou começar a mudar os meus hábitos. E vou começar a acreditar que isso é certo. E vou começar a entender que eu preciso agir diferente. Que os meus hábitos anteriores não são bons. Eu preciso de novos hábitos. Aquilo que está ligado ao egoísmo, ao orgulho, não me faz mais bem. Eu preciso trabalhar perdão, caridade, amor. Allan Kardec afirma que o importante não é moral adquirida pelos livros, mas sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, a educação do meu sentimento, ela vai melhorar. Nós vamos evoluir como espírito à medida que nós vamos trazendo para a nossa vida, para a nossa existência, novos hábitos melhores. E transformação moral, já deu a dica lá, né? Está nos relacionamentos. Porque aqui é como se a gente colocasse em prova, né? Eu estudei a matéria, eu realmente fiz a minha transformação. Tá bom, então agora você vai demonstrar isso, né? É como se fosse aquela provinha do final do ano, né? Você vai demonstrar isso. Então, não tem como eu querer me isolar. Eu não gosto de ninguém, não gosto de sociedade. Não, eu vivo sozinho. Vai continuar vivendo sozinho. Porque a prova mesmo
transformação final, a evolução desses sentimentos vai estar no relacionamento. Vai estar no contato ali, no atrito. É ali que você vai, né? Esse atrito, ele vai tirando as arestas. Você vai sendo trabalhado, vai polindo. Você vai polindo. Então, você vai trazendo, né, mais e mais evolução do seu espírito. O pensamento e a vontade são as ferramentas por excelência, com a qual tudo podemos transformar em nós e à nossa volta. Isso está em Emmanuel também, no pensamento e vontade. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros. Aspiremos a tudo que é grande, nobre e belo. Pouco a pouco sentiremos regenerar-se o nosso próprio ser e com ele, do mesmo modo, todas as camadas sociais, o globo e a humanidade. Então esse processo, né, é um processo contínuo. E sabe por que às vezes a gente não dá conta de percorrer esse processo? Porque nós somos ansiosos, nós queremos resultados rápidos. E aí você viveu lá 10 encarnações, né? 10 encarnações naquele... com uma questão de poder, por exemplo, de poder. Né? E aí você vem nesse tratamento aqui, nessa encarnação, que é o tratamento, né? Você vem assim, com a oportunidade de uma vida humilde. Você dá conta? Difícil. Precisa muita perseverança, gente. E a gente vai falhar. A gente não vai dar conta. A gente às vezes vai precisar recuperar de novo, começar de novo. É assim mesmo. É de passinho em passinho. É de pouquinho em pouquinho. Então, às vezes, é legal que eu defina uma meta para a minha existência e eu consiga pelo menos fazer alguma coisa com relação àquilo. Porque se eu quiser me tornar santo nessa existência, eu não vou conseguir. É difícil. É muito difícil. Então, tente entender aquilo que mais pega em ti. Mais pega. Qual é? As maiores dores. Tenta trabalhar aquela. Busca ajuda. Tenta entender por quê. Faz uma análise de consciência. Poxa, o que acontece comigo? Que eu ainda insisto em praticar isso. Que eu ainda insisto nesse pensamento. Posso dar uma dica? Já que nós estamos falando de tratamento e terapia, né? Posso dar uma dica? Vocês aceitam? Então, que tal a terapia da gratidão? Podemos começar por ela. Terapia da gratidão. Vamos combinar uma coisa agora? Vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar. Tudo bem? Combinado? A partir de hoje, não reclame. Para de reclamar. Ah, o sol, porque é o sol. A chuva, porque é a chuva. Não, o trânsito, porque é o trânsito. Meu chefe, porque é o trânsito. O menino, o vizinho. A gente passa o dia reclamando. Se a gente começar a mudar o modelo mental, mudança do modelo mental, poxa, vamos trabalhar um pouquinho mais a tolerância? Vamos começar a perceber que se Deus é justo, justa há de ser a causa do meu sofrimento. Vamos parar de agir como aquela criança de 0 a 2 anos, que eu quero porque quero. Vamos parar de reclamar.
Emmanuel diz uma coisa assim, que quando eu ouvi eu fiquei impactado com essa frase. Ele falou assim: existe muita injustiça no mundo, muita injustiça. Certo? Concordam? Mas ele diz assim: não há nenhum injustiçado. Então vamos parar de reclamar e entender que aquela vida, aquela situação, ela tem que ser trabalhada por nós e eu preciso sair dela melhor do que entrei. Posso dar outra dica? Outra terapia? Quem sabe essa? Terapia da caridade. A gente começar, né, a entender o que é a verdadeira caridade, gente. Vocês já ouviram falar no BIP? BIP? Não é aquele aparelhinho não, tá? Antigamente, antes, né? Eu tive isso também. Entreguei a idade agora. O BIP. Benevolência para com todos. Bondade, compaixão para com todos. Indulgência para com os erros alheios. Tolerância. Perdão. Perdão. E o perdão, fácil, né? O perdão é fácil. Você quer ver o perdão ficar fácil? Você quer ver o perdão ficar fácil? Pensa no perdão, não naquele momento que você precisa perdoar. Pensa no perdão nas situações que você precisa ser perdoado. Aí você vai perceber, ficou mais fácil. Porque nessa balança, muitas vezes, nós precisamos muito mais ser perdoados do que perdoar. E a verdadeira caridade, ela somente poderá ser realizada no âmbito dos relacionamentos. São as relações humanas, né, que a gente se eleva, trabalha, né? E por último, uma última dica, mais uma terapia, tá? Que já está acabando o nosso tempo. A terapia da humildade. Terapia da humildade. Porque se aquele egocentrismo nosso, ele está difícil de desapegar por causa do nosso egoísmo, né? A humildade está difícil de acontecer por causa do nosso orgulho. Porque eu tenho aquele problema, mas eu não consigo imaginar alguém melhor que eu mesmo para resolver esse problema. E você está certo. Porque é você que vai resolver o problema. Ninguém vai resolver por você. Ninguém vai resolver o teu problema por você. Você está certo. O problema aqui não é esse. O problema é você não pedir ajuda, sabendo que você precisa de ajuda para resolver o problema. Então peça ajuda. Peça ajuda. No capítulo Buscai e Achareis, né, o capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede o pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Bens verdadeiros ao que vos pedirem?
Do ponto de vista moral dessa lição, essas palavras de Jesus significam o quê? Então eu vou pedir. Eu vou lá, vou fazer minha oração e vou começar a pedir. Eu aprendi que eu tenho que pedir ajuda, eu vou pedir. E aí às vezes eu faço a oração assim: Pai, eu não aguento mais aquele carrinho velho que vive quebrando. Me dá um carro novo. Pai, eu não aguento mais aquele chefe. Faz alguém mandar embora esse chefe. É isso, gente. É isso. O pedido que vai chegar nas esferas superiores são esses. Pedir luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistires ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pesquisem sobre o anjo de Tobias. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e elas se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança e com fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso corpo. Tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E humildade, a lição da humildade, foi praticamente a última das lições que Jesus nos deixou nos seus últimos momentos. Quando ele, reunido com os seus apóstolos, naquela última ceia, ele, que desceu até nós sendo o governador desse planeta, ele que há 5 bilhões de anos já era um espírito de altíssima elevação, que lição que ele deu para aqueles apóstolos que estavam ali? A lição da humildade. Quando pediu para que todos eles se retirassem suas sandálias, e ele lavou os pés de cada um. Porque ele sabia o que queria acontecer na sequência. Então ele deixou a lição da humildade para mostrar o que é o reino dos céus. Muita paz. Obrigado, Eduardo. Que possamos todos nós realmente transformar a nossa vontade em movimento, né? Baseados no Evangelho. Para todo o grande caminho se começa com o primeiro passo, né?